Olá, gente! Nesse vídeo eu gostaria de fazer um react de um Rios, do padre Paulo Ricardo. O padre, ele é considerado um dos teólogos da Igreja Católica mais ativo. E ele tem sido aquele que tem tentado refutar os que eles chamam de protestantes. Então, eu gostaria de fazer um react sobre o Sola Escritura que o padre Paulo Ricardo está demonstrando e tentando provar que não existe o Sola Escritura. Na verdade, a Igreja Católica defende que a Igreja e a tradição eles estão no mesmo nível da palavra de Deus. Aliás, a igreja está acima da palavra de Deus. A Bíblia dependeu da igreja e ele tenta mostrar isso. Eu gostaria de fazer um react. Vamos ouvir o que o padre tem a dizer. Né? Tem 4 evangelhos. Todo mundo sabe que na Bíblia tem 4 evangelhos, né? Os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, que entraram aqui no Novo Testamento grego. Esse Novo Testamento são 27 livros, igualzinho ao Novo Testamento que os protestantes têm. Mas as pessoas acham que, sei lá, na época dos apóstolos, São Paulo andava por aí com esse texto na mão, ou as pessoas pregavam tendo esse texto. Não é verdade, gente. Existiam inúmeros outros evangelhos. O padre desconhece que Paulo não andava com o texto na mão, mas a igreja sim andava com o texto dos escritos dos apóstolos na mão. Naquela época não havia papel, mas pergaminhos e papiros. Então, os apóstolos escreviam em papiros. E nós vemos isso na própria Bíblia, que a igreja ela manipulava essas cartas. Nós podemos ver isso nas próprias cartas de Paulo. Primeiro aos Coríntios, capítulo 7, verso 17, Paulo diz assim: ande cada um segundo o Senhor lhe tem distribuído, cada um conforme Deus o tem chamado. É assim que ordeno em todas as igrejas. Notem que Paulo está escrevendo aos Coríntios, mas Paulo entendia que essa epístola ia ser lida a outras igrejas. Então ele diz, é assim que eu ordeno, como apóstolo, como autoridade apostólica, ordeno em todas as igrejas. Ele sabia que essa epístola ia ser levada a outras igrejas. Nós vemos também em Colossenses 4,16, que diz o seguinte: Paulo, escrevendo aos Colossenses, diz: e uma vez lida esta epístola perante vós, providenciai, porque seja também lida na igreja dos Laodicenses e a de Laodiceia, lede-a igualmente perante vós. Então vejam que Paulo está dizendo que uma vez lida essa epístola perante vós, ele diz que eles têm que providenciar para que seja lida também na igreja dos Laodicenses. Então é claro que eles teriam que andar com essa epístola, né? Então, isso que o padre está falando não tem fundamento. Claro que Paulo não andava, mas mesmo assim, a igreja levava para as outras igrejas os papiros, e também o próprio apóstolo Paulo pediu para que João Marcos viesse, que João Marcos era um dos evangelistas, tudo indica que ele pediu para que João Marcos viesse, porque ele sabia que Marcos era um pesquisador do evangelho, que foi o primeiro evangelho a ser escrito, e bem assim os pergaminhos. Então, Paulo, ele era o escritor, ele escrevia, mas a igreja também levava as suas epístolas. Então não tem fundamento. Mas vamos voltar a que o padre está falando. Até que
os evangelhos apócrifos, né? Você pode ter acesso, vendido, né? Nas linguagens originais, em grego, copta, em latim. Evangelhos que apresentam um Jesus bem diferente daquele que a gente está acostumado. Pois bem, nessa floresta de evangelhos, a igreja escolheu 4. Como é que você crê no evangelho? O padre está completamente enganado. Não foi a igreja que escolheu, mas a igreja simplesmente aceitou o que os apóstolos exigiam que aceitassem, né? Nós vemos isso nos próprios apócrifos que ele falou. Vejam bem, havia nos livros apócrifos e também os chamados pseudepígrafos, hereges que colocavam os nomes dos apóstolos para que eles fossem aceitos como apóstolos. Por quê? Porque a igreja só aceitava como inspirado um livro que viesse da mão de um apóstolo que fosse testemunha de Jesus Cristo, que fosse reconhecidamente apóstolo pela escola apostólica, pelos apóstolos, pelos 12 apóstolos. Então, não, veja bem, a igreja aceitava um texto não porque um concílio vinha para a igreja ou se reunia com uma bula papal e dizia aceitem esse texto, né? Não, a igreja aceitava um texto quando vinha de um apóstolo, reconhecidamente como testemunha que andou com Jesus. Não era uma bula papal, não é porque havia um concílio, não. Vejam que desde Atos dos Apóstolos, olha o que diz a palavra de Deus. Atos capítulo 2, verso 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Vejam, doutrina dos apóstolos. Desde cedo, lá em Atos capítulo 2, aqui, verso 42, a igreja entendia que ela só aceitava a doutrina dos apóstolos, aqueles que eram reconhecidamente apóstolos, que eram testemunhas de Jesus Cristo. Então não era um concílio que dizia, vamos aceitar essa doutrina, que não, a doutrina, eles entendiam que é a doutrina que vinha dos apóstolos. Em Efésios capítulo 2, verso 20, diz assim, Paulo, escrevendo aos Efésios, diz edificados, está falando da igreja, o contexto está falando da igreja, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Veja, a igreja está fundamentada sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Qual é o fundamento dos apóstolos e profetas? Era exatamente os seus escritos e aquilo que eles ensinavam. Aí alguém vai dizer, não, eles ensinavam uma tradição, eles ensinavam a palavra de Deus, que nós só sabemos através dos seus escritos. As igrejas distantes só sabiam a doutrina dos apóstolos através dos seus escritos. Aqui era o começo, os apóstolos estavam presentes, os 12 estavam presentes, mas as igrejas só sabiam através dos escritos dos apóstolos. Paulo escreveu as suas epístolas, Tiago, Pedro, João e os evangelistas. Então, a igreja aceitava um texto por causa da autoria dos apóstolos. Veja, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. A igreja não é a mesma coisa dos apóstolos e profetas. Eles faziam parte da igreja, mas eles eram fundamento da igreja. O próprio Jesus falou para Pedro, Pedro, tu és Petros, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. O que Pedro falou, não é o próprio Pedro, é o que Pedro falou, ou seja, a palavra de Pedro, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ou seja, os apóstolos e profetas, aquilo que eles ensinaram, aquilo que eles escreveram, era o fundamento da igreja.
Não era a igreja, ele é o fundamento da igreja, edificado sobre o fundamento. Nós vemos também aqui no capítulo 3, verso 5 de Efésios, que Paulo diz, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, que inclui os concílios, que inclui os padres, que inclui, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas. Ou seja, é necessário ser apóstolos e profetas, que incluíam as testemunhas que eram testemunhas oculares de Jesus Cristo. Então, a autoridade estava não em um concílio, não na igreja no sentido geral de padres ou de líderes, mas dos autores. Havia escritos que a igreja aceitava. Por exemplo, vou dar um exemplo, mas não estava no cânon. Havia escritos que a igreja aceitava como algo normativo, vamos dizer, algo normativo, algo educativo, mas não estava no cânon. Eu vou dar um exemplo. O Didaquê, que é do primeiro século, final do primeiro século. O Didaquê, o pastor de Hermas, que inclusive estava incluído com os códices, foram achados com códices do Novo Testamento. Eles não estavam no cânon. A igreja não aceitou como estando dentro do cânon. Por quê? Porque a igreja aceitava somente com base nos apóstolos. E eles não foram aceitos exatamente porque a igreja estava segura que os livros inspirados só poderiam vir das mãos de um apóstolo que era reconhecidamente conhecido como tal, como um apóstolo. Tanto que os hereges, eles faziam um pseudo-epígrafo, ou seja, eles colocavam o nome dos apóstolos para que os seus escritos fossem reconhecidos. Mas mesmo assim a igreja, quando tinha dúvida que não era de um apóstolo, a igreja não aceitava. Então não era um concílio, né? Nós podemos ver isso em Romanos 16, verso 26. Eu vou demonstrar que o próprio apóstolo demonstrava que o que ele estava falando era a palavra de Deus e que não dependia de um concílio. Então, Romanos, capítulo 16, verso 26, diz assim: e que agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno, para a obediência por fé entre todas as nações. Vejam o que Paulo está dizendo. Segundo, por meio das escrituras proféticas. Ele inclui os seus escritos como escrituras proféticas. O apóstolo Pedro também reconheceu na sua epístola que as cartas de Paulo estavam na mesma igualdade das demais escrituras. Então, Paulo diz que aqui foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno, para a obediência por fé de todas as nações. Em 1 Coríntios, capítulo 2, verso 13, diz o seguinte: disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Então, Paulo admite aqui que ele ensinou, ele tem a sabedoria, não sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito de Deus. Então, isso dependia não de um concílio, mas do próprio autor. 1 Coríntios 14, 36, que diz o seguinte: porventura, a palavra de Deus se originou no meio de vós? Ou veio ela exclusivamente para vós outros? Se alguém se considera profeta ou espiritual, reconheça ser mandamento do Senhor o que eu vos escrevo. Então, Paulo está mostrando que as suas epístolas incluíam mandamento do Senhor, que era a palavra de Deus. Então, não é porque os concílios disseram essa carta de Paulo é a palavra de Deus e aceite. Não, o próprio Paulo reconhecia aqui que o que ele estava escrevendo era a palavra de Deus e era um apóstolo reconhecido. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. Paulo, apóstolo, escravo de Jesus Cristo. Certo? Depois, nós vemos que a autoridade estava sobre o autor e não sobre o concílio e igreja.
Nós vamos ver um texto muito interessante, que é Gálatas, capítulo 1, verso 6 até o verso 9. Aqui, para mim, é um checkmate nessa doutrina da Igreja Católica contra a sola Escritura. Paulo diz aqui, Gálatas 1,6: Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou da graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro evangelho, senão o que alguns vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, preste atenção, ainda que nós, ou mesmo o anjo, vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Ou seja, Paulo deixa claro que ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Paulo colocou ainda que nós, ou qualquer outro, ou um anjo do céu que prega evangelho além do que ele está pregando, como apóstolo, ele diz que seja anátema. Então a autoridade não está no concílio, a autoridade está no próprio autor dos evangelhos, autor dos escritos do Novo Testamento. Em Colossenses 1, 25, o apóstolo Paulo diz assim: da qual me tornei ministro. Vejam o que diz aqui, falando da igreja, é a igreja da qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada a vosso favor, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. Então, Paulo aqui não está dependendo de concílio, não está dependendo de uma bula papal. Paulo está declarando claramente que ele deu cumprimento à palavra de Deus. A palavra de Deus, né? A autoridade está sobre a palavra de Deus, né? Vamos continuar ouvindo o padre aqui. Só tem um jeito. É aquilo que Santo Agostinho nos diz, e está lá no Catecismo da Igreja Católica. Eu não creria nos evangelhos se a isso não me ordenasse a Santa Igreja Católica. Nós cremos na Bíblia porque cremos na Igreja. Todo domingo a gente se levanta e diz: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, creio na Igreja Católica. Gozado que não existe nenhum artigo do credo que diz assim: creio na Bíblia. Por quê? Porque através da nossa fé na Igreja, nós recebemos a Bíblia. E é necessário a gente lembrar disso. O padre desconhece completamente que o credo está baseado na Bíblia. Quando ele diz: eu creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, por causa da Bíblia. Ou seja, a Bíblia vem antes. Como é que eu vou crer antes em algo que é o objeto da minha fé? Ou seja, a igreja, eu só creio na igreja por causa da Bíblia. Se não fosse a Bíblia, eu não creria na igreja. Se a Bíblia não me desse base para crer na igreja, eu não creria. Então, quando o credo diz: creia em Deus Pai Todo-Poderoso, não é a igreja que me diz: olha, creia nisso. Não, eu creio porque está baseado na Bíblia. E se eu posso dizer: creio na igreja católica, significa universal, mas romana não. Eu não creio na igreja católica romana. Que a Igreja Católica Romana, ela é cheia de heresias, ela caiu muito desde a Idade Média, né? Desde Constantino, desde Constantino, a Igreja Católica se desviou das Escrituras. Então, eu creio na Igreja por causa da Escritura. Depois, padre, a Bíblia afirma que quem é inspirado não é a igreja. Olha o que diz o texto bíblico. O que é inspirado aqui, de 2 Timóteo 3,16, não é a igreja. Não diz assim: a igreja é inspirada, a Igreja Católica Romana é inspirada por Deus e útil para o ensino.
Não. O que é inspirado aqui é a Escritura. Paulo diz: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Aí eu ouvi uma refutação que alguém diz o seguinte: a Bíblia diz toda a Escritura, mas também não diz que outras coisas não são inspiradas. Ou seja, a falácia do que não foi escrito poderia ter alguma coisa. Mas a Bíblia, quando diz toda a Escritura é inspirada e não tem outra coisa, outro meio que seja inspirado que não a Escritura, é porque a Bíblia deixa claro que é somente a Escritura inspirada. Toda a Escritura é inspirada por Deus, útil para o ensino, e não a igreja. Então não existe nenhum texto da Bíblia que diz que a igreja é inspirada, que dizem que os concílios são inspirados. Ao contrário, nós vemos na história da igreja o tanto de erros que os papas, que a igreja católica caiu em erro do purgatório, a doutrina errada do purgatório, a doutrina errada da venda de indulgências, a doutrina errada da oração pelos mortos, a doutrina errada de velas, sacrifícios, a doutrina errada da idolatria de santos, da mariolatria. Então, todas essas doutrinas que vieram dos concílios são erradas e vai contra a Bíblia. Vai contra a Bíblia. Então, o sola Escritura continua. O que diz a Bíblia, eu só creio porque a Bíblia disse para eu crer. Eu creio na igreja porque a Bíblia disse para eu crer. Se a Bíblia não dissesse para eu crer na igreja, eu não creria na igreja. Se a Bíblia não dissesse para eu crer, ter esse credo, eu não proferiria. Então, a palavra de Deus é a base, Padre. Sola Escritura.